entrando na palestra, eu queria que quem já fez concurso federal fique em pé. E alguém que já fez concurso fique em pé. Não tem vergonha de fazer. Os outros nunca fizeram concurso? Federal. Quem já reprovou pode sentar. Então, como vocês veem, estão todos no mesmo caminho. Concurso é isso aí. Concurso é uma história de reprovação. Todo mundo que faz concurso um dia passou. Se vocês forem ver a doutora Érica, a doutora Luísa, consta que já reprovaram? Todo mundo já reprovou. Então, eu, por exemplo, eu sou uma concurseira de sucesso. Agora já aposentada, que eu não faço mais concurso. Mas eu fazia muitos concursos e reprovei muitos durante vários anos. Tudo que saía eu me inscrevia. E, obviamente, muitas vezes reprovava. Eu até falo que em 2002 meu programa de domingo era fazer concurso. Todo domingo fazia Então, concurso é isso aí. Vocês vão fazer vários e vai chegar uma oportunidade que vocês vão passar. Quando é que vão passar? Quando estiverem preparados. Porque não é vocês que pegam o concurso pega vocês quando vocês estiverem prontos. Concurso também tem aquela. Quem é que não passa em concurso? 3 pessoas. Quem morre, quem desiste e quem não corrige os erros. Porque cada vez que você reprova num concurso, você tem que chegar em casa, conferir o gabarito, ao invés de jogar a prova fora. Ah, isso aí não adiantou nada, não quero nem saber disso. Não, vocês têm que pegar a prova, conferir todos os erros, quais foram as matérias que faltaram, o que vocês não sabem, em que pontos são deficientes. E corrigir os erros, senão vocês chegam no outro e erram as mesmas coisas. Outra coisa que é importante, não estudar só aquilo que a gente gosta, porque a gente tem a tendência de estudar só o que gosta. Chega lá sabendo a mesma coisa em todas as outras provas, só aquilo que gostava. E aquilo que era falha, continua sendo falha para sempre. Então tem que corrigir os erros e aproveitar todas as provas para aprender quais são os erros. Às vezes a gente não tem nem noção. Por exemplo, o último concurso do MPF caiu bastante sobre Convenção Americana de Direitos Humanos, essa questão de direitos humanos. Quem é que aqui já estudou essa matéria? Levanta a mão. Tá, então 2 ou 3 alunos estudaram essa matéria. Então vejam que é uma matéria que está nos concursos, está na moda, caíram várias questões no último concurso, ninguém se preparou. Então se vocês se enquadram, descobriram hoje que não sabem essa matéria, qual é a primeira coisa a fazer amanhã? Estudar essa matéria. Se vocês não forem corrigindo aquilo, as deficiências no decorrer, chegam nas provas despreparados. Então todo mundo, tarefa de casa é estudar direitos humanos, convenções. Tá? Disciplina. Por que é bom fazer o concurso? O cursinho. A Érica estava falando ali, fazendo no cursinho. Porque é difícil para quem trabalha chegar em casa às 7 horas e estudar. Quem é que chega em casa às 7 horas e vai estudar 4 horas? É quase impossível. Porque vocês vão chegar em casa, vão tomar banho, vão comer, vão conversar, vão dar uma olhadinha na novela das 8, vão telefonar para alguém. Não vão estudar 4 horas. Agora, se vocês saem do trabalho e vão direto para o cursinho, são 4 horas ali que vocês ficam meio que obrigados a estudar. Além disso, o cursinho proporciona atualização, que às vezes em casa vocês estão com material desatualizado, ou não sabem que tem alguma coisa que agora está na moda, e isso vocês estão aprendendo no cursinho. Além dessa questão de ajudar vocês na disciplina. Depois de algum tempo estudando, vocês vão adquirindo disciplina, mas para começar, é difícil ter disciplina. Vocês vão ver. Também o quadro de planejamento do estudo com o cronograma, que sempre falo em aula, é importantíssimo. Porque aí no cronograma vocês ficam delimitados em cada dia, estudar uma matéria, ou como a Érica falou, estudar 50 minutos de cada matéria. Cada um faz o cronograma como gosta. Mas o importante é ter o cronograma, abrangendo todas as matérias, e estudar com disciplina e determinação. Hoje é o dia do processo civil, recurso, vou estudar essa matéria. Porque senão, se vocês não fazem o cronograma, vocês, eu vou estudar constitucional. Leva 4 meses estudando constitucional. Aí vocês não vão chegar no final de todas as matérias nunca. Porque depois, quando chegarem no final de administrativo, do processo constitucional já mudou. Aí vocês ficaram no meio do caminho. Então tem que estudar todas essas matérias ao mesmo tempo. Nunca deixar nenhuma de fora. E as novas que vão surgindo, como essa, por exemplo, dos direitos humanos, vão encaixando no cronograma. Se vocês vão fazer um concurso, reprovam e descobriram lá, fazendo a conferência do gabarito,
vocês têm deficiências em 5 matérias, por exemplo. Mudem o cronograma, por isso que é bom fazer o cronograma no computador, já é tão fácil. Adaptem o cronograma para incluir essas matérias que vocês tiverem dificuldade nesse último concurso. Assim vocês terão reparado o erro para o próximo. Porque quem não repara o erro vai no próximo e é a mesma coisa. A gente tem a tendência, tem gente que é teimoso, tem tendência, não, mas eu vou estudar do meu jeito, então dá certo. Tem que estudar do jeito que é, assim, com todas as matérias e corrigindo os erros no decorrer. Também a persistência, isso aí só não passa quem desiste. Eu adoro uma frase que é a persistência é o caminho com êxito. Eu sempre coloco isso no material e essa frase sempre me estimulou quando eu estava estudando. Uma palavra importante que vocês devem ter sempre em mente é motivação. Estejam motivados. Escolham uma carreira que vocês querem e se motivem para isso. E concurso é um sonho. Como é que a gente realiza o sonho? Estabelecendo metas a longo, a médio e a curto prazo. E o concurso não é uma meta de curto prazo, ao contrário, é uma meta de longo prazo. O Emerson Gazda, que é um juiz federal que escreveu um livro, se vocês quiserem ler, tem na internet, gratuito, escreveu um livro A Arte da Excelência. Vocês podem ler e ele fala lá que o concurso é uma meta de uns 5 anos. Então demoraria uns 5 anos, segundo ele, até vocês estudarem e chegarem lá. O que vocês vão fazer nesses 5 anos? Vários cursinhos, várias vezes vocês vão reformular o cronograma, vão começar tudo de novo, vão fazendo vários concursos. Não desanimem quando fizerem um concurso e reprovarem, não adianta, eu não vou conseguir, aquele pensamento derrotista. Não, isso é só mais uma experiência, vamos seguir. Todo mundo que passou fez vários concursos e reprovou. William Douglas, que escreve aquele livro Como Passar em Concurso, ele também reprovou várias vezes, ele depois passou em primeiro lugar em muitos concursos, quando ele já estava preparado. Metas de médio prazo, esse planejamento que vocês vão fazendo. E as de curto prazo é o de hoje, de amanhã. Eu estou motivado para estudar, se não estou, o que está faltando? Aquilo que a Erika falou de conhecer alguém, se espelhar, imitar. Nós vivemos imitando os outros, desde criança. Então, conheçam alguém que exerce o cargo que vocês pretendem. Vão lá, conversem com a pessoa, vejam onde ela trabalha, como é que é, se realmente é interessante, se é isso que vocês imaginam. E cada vez que vocês estiverem meio desanimados, imagine aquela sala, aquela cadeira, vocês ali exercendo aquele trabalho. Vocês vão se motivando. Entusiasmo. Estude com entusiasmo. Se vocês forem estudar, mas que chato esse informativo da STEP, vocês não aprendem nada. Tem que estudar com entusiasmo, pensando que aquilo ali é uma pequena parte para vocês realizarem um grande sonho. Então, vão fazendo aquilo ali com entusiasmo e com vontade. Ler os informativos é fundamental do STF e do STJ. Vocês podem se cadastrar no site do Supremo e do STJ para receber o informativo por e-mail. Assim também as notícias, que vêm todos os dias. Aí vocês vão acompanhando a jurisprudência, o que o STJ e o STF estão julgando. Quando é um assunto que vocês acham interessante, clicam ali e leiam a notícia inteira. Mesma coisa, a legislação atualizada. Podem se cadastrar no site da presidência e receber a resenha diária com as leis. E aí, quando vem uma lei que é importante para o concurso, imprime ou grava num arquivo no computador e vai atualizando o material. Vocês vão ver que com o tempo vocês vão ter um material, por exemplo, direito administrativo. Cada vez esse material vai crescendo mais. Se vocês têm de forma organizada no computador, vão ver que a pasta vai crescendo. Porque cada vez vocês vão trazendo mais material, coisa atualizada, uma coisa que surgiu, lei nova que surgiu sobre aquele assunto. Né? Em 2010 teve uma lei que modificou as licitações. Então, se vocês vão atualizando o material, cada vez ele vai ficando melhor. E um dia, quando ele estiver tão bom e vocês souberem tudo aquilo, vocês vão passar. Seja proativo e tenha objetivo em mente. Isso tem naquele livro 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Um dos hábitos é esse. Aí o William Douglas fala que tem que ter 3 coisas: planejar e organizar, técnica de estudo e técnica de realização da prova. As 3 são importantes, não daria para dizer qual é a mais importante. Essa técnica de estudo também, cada um vai fazer a sua. Tem gente que vai estudar de noite, como a Erika falou, tem gente que estuda de manhã, tem gente que estuda nos intervalos, na hora do almoço. Cada um vai ter o seu horário. Tem gente que vai estudar 1 hora por dia, tem gente que vai estudar 4. Comecem estudando de acordo com as possibilidades de vocês e depois vão aumentando o tempo de estudo, vão treinando. É difícil começar a estudar 5 horas por dia, se vocês não estão habituados. Então comecem com 1 hora, depois com 2, depois com 3. Adaptando também aos horários dos filhos. Filhos não é impedimento para concurso. Conheço várias pessoas que passaram
inclusive um colega meu do grupo de estudo, que é que comentou antes, quando a gente estava fazendo a prova de sentença, ele tinha um bebê que tinha 1 ano, e 1 semana antes da prova nasceu o segundo bebê. Então, ele passava as noites cuidando da criança e lendo, balançando e segurando o texto. Né? Então, vejo que deve ter sido difícil, mas ele passou também. E teve 2 bebês decorrendo do concurso. O tempo real de estudo também, que o William Douglas fala, que é o nível de concentração e a qualidade de estudo. Não adianta estudar 5 horas pensando no namorado, pensando que está com fome, que também não adianta estar com fome, principalmente para quem se irrita quando está com fome, não adianta nada estar com fome, porque aí você não presta atenção. Então tem que estudar preparado, num ambiente que seja bom, que tenha uma boa luminosidade, agradável, que não seja o calor de matar, que não fiquem te perturbando, tocando o telefone todo o tempo. Né? Então coloquem o celular no silencioso e dediquem aquela 1 hora para estudar. Não pode nada ser mais importante do que estudar naquela hora que vocês estão vendo estudar. Para isso vocês vão precisar do apoio da família também, porque às vezes a família não ajuda e fica toda hora interrompendo. Então vocês têm que dizer, olha, nessa hora eu preciso estudar, eu peço que não me interrompa, a não ser que seja um caso muito urgente. Né? Para que as pessoas que moram com vocês, marido, pais, filhos, se habituem que nesse momento é hora de estudar. E todo mundo logo acostuma. Eu me lembro quando eu estava fazendo a prova oral, todo dia eu tirei férias antes da... Eu sempre reparti as minhas férias em 10 dias antes das provas. Aí eu tirei 10 dias de férias para estudar para oral e a minha faxineira toda hora, o que eu faço de almoço? O que eu sei? Eu falei, Margarete, pelo amor de Deus, não fala comigo até o dia da prova oral. A não ser que esteja pegando fogo na casa. Senão tu faz tudo o que tu quiser, mas não fala comigo. Aí fiz a prova oral, passou uns 10 dias, ela falou assim, Dona Michele, agora eu já posso falar com a senhora? Eu disse, preciso de falar. Que ela podia falar. E ela respeitou. Então, vejam que vocês têm que também habituar as pessoas que convivem com vocês, que vocês estão naquele momento de dedicação naquela hora. Claro que quanto mais apoio vocês tiverem da família, melhor é. Obviamente que se vocês tiverem alguém do teu lado só criticando, não adianta, você é um fracassado, você nunca passa mesmo, isso aí não vai te ajudar em nada, aí fica difícil. Mas se vocês tiverem entusiasmo, a própria família vai ver que vocês estão motivados para isso e que vão conseguir. Mas isso tem que partir de vocês. Porque concurso é só vocês. Os outros não podem fazer, a gente vem aqui dar dicas de como estudar com isso, mas na hora de estudar é com vocês. Aí o cronograma eu já falei, né? Não estudar só no matéria que gosta. Começar a estudar antes do edital ser publicado, porque tem gente que diz, não, agora eu estou descansando, porque ainda não saiu nenhum edital. Aí quando sai o edital, falta 2 meses, é impossível estudar. Impossível estudar pro concurso em 2 meses. Mesma coisa a prova de sentença, que falou para vocês das fases da prova. Não adianta querer estudar para a prova de sentença quando chegar a hora da sentença, porque não vai dar tempo. Porque o concurso sai o resultado da prova objetiva, dali 2 ou 3 meses vai ser a prova de sentença. Não dá para estudar sentença em 2, 3 meses, se vocês já não estudaram antes. Então, a preparação, a prova oral é a mesma coisa. A prova oral vai ser 2, 3 meses depois, não dá para estudar para oral em 2 meses. Então, vocês têm que, desde o início, estarem preparados para todas as fases. E por isso o cursinho também ajuda. O cursinho vai ensinar vocês a fazer a prova objetiva. Inclusive, as provas do cursinho são assim, a gente faz simulado também para treinar. Vai ensinar a fazer a prova escrita e as sentenças. E vai ensinar também a fazer a prova oral. Aproveitem treinar para a prova oral todos os dias. Quando estiverem no cursinho, aproveitem fazer perguntas, indagar os professores, como se estivessem fazendo prova oral. Porque se vocês acharem, não, quando eu chegar no oral, eu vou treinar. Aí falta um pouco tempo e não dá para treinar. E vocês vão chegar na oral e não estarão preparados. Os vícios de linguagem, falar o né. Não é em 1 mês que vocês vão aprender a falar né, a não falar né. Se vocês têm hábito de falar né, em 1 mês não dá para perder esse hábito. É bom começar a perder o hábito desde hoje. Peçam por um amigo, por um namorado, por alguém que está com vocês. Cada vez que eu falar né, me repreende, por favor, que eu estou treinando. Então, a pessoa vai repreender vocês tantas vezes, se a pessoa realmente colaborar, né? Vocês precisam dos amigos também para colaborar com vocês. Cada vocês são se repreendidos tantas vezes por falar né, ou por falar então,
ou compreende, essas coisas que as pessoas costumam repetir. Entende? Vocês vão ser repreendidos tantas vezes que vão treinar e vão acabar largando esse vício. Mas façam isso desde hoje, não na hora da prova oral. Porque lá no oral a gente fica tão nervoso que você não percebe o que você está fazendo. Você vai ser você mesmo ali na hora que está respondendo. Então, ser você mesmo, você já tem que ter treinado para não chegar lá e falar neto. Quando eu estudava com os meus amigos para a prova oral, cada um era examinador de uma matéria, era nos domingos. Eu era de penal e processo penal. E quando eu respondia as perguntas, eu falava assim, isso aí é lá pelo artigo 50 e poucos, e fazia assim com o braço. E aí eles me corrigiam, você não pode fazer assim com o braço cada vez que vai falar o artigo. Eu dizia, não, pode deixar aqui no dia, eu não vou fazer isso. Aí o que eu fiz? Não vi que eu fiz isso, e depois eles se mataram rindo e falaram que eu fiz exatamente isso. Então é aquilo que eu estava habituada a fazer, eu fiz lá, nem vi que fiz. Isso que eu tinha me condicionado, eu não vou fazer isso. Cuidar as mãos. Também uma técnica para fazer a prova oral é segurar uma caneta ou um clips, para não demonstrar que você está nervoso, porque aí você fica mexendo na caneta. Você fica mexendo na caneta e aliviando o estresse. Porque senão, se você não tem nada para mexer, você tende a fazer alguma coisa com as mãos. Que dá pra perceber que a pessoa tá nervosa, faz alguma coisa. E com a caneta disfarça bem, né? Você fica ali, né? Ninguém percebe. A prova oral é um show, como a Erika falou. É um momento que vocês vão mostrar que vocês têm capacidade para ser juiz. E o que é ser juiz? É saber administrar uma situação numa audiência, um advogado, doutor, eu tenho uma objeção. E aí vocês vão dizer, só um pouquinho que eu vou lá no meu gabinete ver lá como é que resolve essa questão. Não vai dar, vocês vão ter que dar uma resposta na hora. Então, isso vai acontecer inúmeras vezes na prática. E a prova oral é isso, é vocês saírem bem na hora do aperto. Cada examinador vai desempenhar um papel, sempre o primeiro ou o segundo é o malvado. Então ele vai te responder mal, vai dizer que você não sabe, que não é nada disso, que você está totalmente equivocado. Isso faz parte, ele vai fazer isso com todos. Vocês não podem chegar lá e pensar, então agora eu não passei porque eu já não consegui, com esse aqui, agora para o resto. Justamente é esse que você vai, depois disso é que você vai sair bem nos demais, se você tiver presença de espírito e não se desesperar. Você tem que ir lá preparado para isso. É isso que o cursinho vai ensinar vocês. Como se postar diante de uma situação dessas de aperto. No cursinho, vocês devem sempre fazer perguntas, procurar se manifestar, dar opinião, falar que viram precedente. Porque aí vocês já vão treinando falar para a prova oral, principalmente aqueles que são mais tímidos e não gostam de se manifestar. Que depois, na hora da prova oral, você vai ter que ir lá dar o show. Você não pode chegar lá assim, todo tímido. Não, você tem que chegar lá com uma postura de juiz. E o que é postura de juiz? Vocês podem treinar em casa. Pergunta para o vizinho, você acha que eu tenho cara de juiz? Dá uma explicação. Dá uma explicação, mesmo que a pessoa não entenda nada de direito, vocês podem explicar uma coisa e bem se a pessoa acha que vocês estão convincentes. Quando a gente sai da prova, tem um vigilante lá que cuida da porta. Não tem nada de direito. Só pelo jeito que ele vê. Não é verdade? Você está aprovado. Não tem nada de direito, mas se ele vê ali o candidato, ele já está tão treinado a ver tantos candidatos durante tantos anos, que ele já sabe quais que passaram. Então, o que passou não é aquele que necessariamente sabe mais, sim aquele que soube se expressar melhor naquela hora. Que não ficou nervoso, que não... Nervoso todo mundo fica, mas não pode também transparecer, chorar. Então, a prova oral também tem a vantagem que às vezes você não vai bem com o examinador, que não é uma matéria que você domina, penal e processo penal, você ninguém gosta, entendeu a matéria. Ninguém gosta da matéria. Mas você pode ir muito bem nas outras. E como a prova do juiz federal é com todos os examinadores ao mesmo tempo, mesmo aquele que você não foi bem na matéria dele, ele pode pensar, bom, ela não sabe penal, mas vai muito bem nas outras, se expressa bem, sabe se comunicar bem, e acaba te dando uma nota boa mesmo em penal. Na prova do MPF, a prova oral é diferente, a prova oral é individual com o examinador. Então, se você não sabe aquela matéria, você vai reprovar. E aí não passa. Porque não vai ter oportunidade de melhorar com ele. Ao passo que na do juiz federal com todos,
ele pode achar que você é um bom candidato nas demais. Então também tem essa vantagem. Os dois concursos têm vantagens e desvantagens. E são dois concursos bons, do mesmo nível, né? E esse cursinho da SMAF também vai servir para a matéria de Procurador da República, para Advogado-Geral da União, Procurador Federal, né? Todas as matérias da área federal. Bibliografia. Não adianta, como a Érica falou, estudar, pegar livros que não estão atualizados, ou que não são tão bons, ou que são muito extensos. Como é que vocês vão descobrir isso em casa sozinhos? Não vão descobrir, precisam vir na aula para ter essas dicas que são fundamentais. Quando eu estudei para concurso, eu fiz vários cursinhos. Eu fiz o IDC, fiz lá em Porto Alegre. Fiz o IDC, fiz o SEJUR, Ministério Público Estadual, a Escola do Ministério Público. Fiz a SMAF de Porto Alegre e o Verbo Jurídico de Porto Alegre 2 vezes o curso inteiro, o regular, e mais 2 vezes o preparatório para sentença e para oral. Então, eu nunca deixei de fazer cursinho para sempre ficar atualizando o material, vendo o que está na moda, o que está mais em voga agora, porque os professores também têm contato. Aqui, por exemplo, os juízes federais que dão aula aqui têm contato com os desembargadores do tribunal, têm mais contato com a jurisprudência, sabem o que o tribunal está julgando e vão passar isso para vocês. Tenha resistência, flexibilidade e força. Flexibilidade também é uma palavra fundamental, tanto quando vocês estiverem estudando para a prova objetiva, para a sentença e para a oral. É a palavra do momento. Vocês têm que ter flexibilidade para qualquer tempo, mudar o jeito de estudar, procurar estudar de uma outra forma, procurar ver um outro concurso, quem sabe não esse, um outro. Meu sonho, por exemplo, era ser promotora de justiça. Não consegui, estou muito melhor como juíza federal. É claro que quando eu reprovei eu não achei isso. Mas o concurso é isso aí, você reprova, chora, fica desanimado, mas depois de alguns dias recomeça o estudo e não desiste. Ou muda o foco, se for o caso, como eu fiz. Esse também não é o único concurso que existe, podem fazer outros. Agora, para o dia da prova, que é aquele terceiro aspecto que o William Douglas coloca, de como realizar provas. Não adianta você ter estudado um monte, chega lá e não sabe fazer a prova. Tem várias pessoas que reprovam porque não sabem fazer prova. Não sabem controlar o tempo, esquecem de levar o relógio. Às vezes não pode usar o relógio, né? Mas quando pode, quem não leva fica extremamente prejudicado, porque controlar o tempo é fundamental. Não adianta vocês saberem tudo, mas se não conseguem terminar a prova, não dá tempo de preencher o gabarito, preenche o gabarito todo errado, erra uma, depois erra todas. Então, fazer a prova é fundamental. Como é que vocês vão aprender a fazer prova? Fazendo prova de concurso. Se vocês fizerem vários, vocês vão ficar habituados. Se vocês nunca fazem, não, só vou fazer para o juiz federal. Chega no dia do juiz federal, vocês não estão fazendo prova, não estão acostumados, não sabem calcular o tempo, fica nervoso. Então, façam vários concursos, vão treinando. Treinamento é a melhor coisa para qualquer... Não só para ser concurso, para jogar vôlei, nem o jogador da seleção só vai jogar no dia do jogo da seleção. Concurso é a mesma coisa, você tem que treinar a fazer prova, se habituar a fazer prova. E aí vocês vão corrigindo e aperfeiçoando o jeito de fazer prova. Também não ficar nervoso. Usar roupa confortável, sapato confortável, não tem nada pior que o sapato apertado, principalmente para as mulheres. Então, se vocês forem fazer prova com roupa desconfortável, aquilo começa a irritar e vocês têm dificuldade de pensar. Quando eu fiz a prova oral, por exemplo, eu tinha um mês antes eu tinha torcido o pé, só que eu não queria ir no médico para não perder tempo. Na minha cara. Então eu não podia usar sapatos, eu usava sapatilha. Mas no dia da prova eu fui de sapato, só que os sapatos estavam me incomodando demais. Aí eu pensei, não vou conseguir pensar com esse sapato. Aí tirei o sapato, só que a mesinha era tapada assim na frente, eu pensei que os examinadores não iam ver. Só que eu me esqueci que tinha toda a plateia atrás, vendo que eu tinha o sapato. Mas enfim, não foi impedimento que eu passei igual. Mas o sapato atrapalha bastante. Também o calor, né? Não vou com uma roupa quente. Ou fria, vou com um casaquinho se estiver condicionado, pode tirar ou colocar. Aí eu coloquei aqui, uma oração, música, meditação ajuda a relaxar. Cada um tem que descobrir a sua forma de relaxar. Como é que vocês relaxam? Que tipo de música vocês gostam? Ou se é uma oração, ou se vão cantar uma música, vão pensar numa música. Vocês pensem naquela uma hora que tem que esperar antes de fazer a prova,
fazer uma técnica de relaxamento, cada um faz a sua. Não conversem com os candidatos terroristas, que são aqueles que ficam dizendo: ah, você estudou o crédito prêmio do IPI, nem cara. Aí você pensa, fica preocupado: meu Deus, eu não estudei isso, eu não vou conseguir. Começa a ficar nervoso. E tem candidato que é especialista em fazer isso, justamente para te perturbar. Então não conversem com essas pessoas. Os introvertidos têm mania de, para relaxar, eles gostam de ficar sozinhos. E os extrovertidos, que retiram a energia do meio ambiente, gostam de conversar. Não é? Então conversem, se vocês gostam de conversar, conversem. Mas não conversem sobre concurso. Conversem sobre um filme, sobre um outro assunto que não vai te causar um estresse. Que conversar sobre o concurso é certo que vai te causar estresse, porque a pessoa vai falar uma coisa e você vai pensar: ah, mas isso eu estudei, mas já faz 3 meses, e agora o candidato concorrente sabe tudo, e daí começa aquela coisa: não sei nada. Então não conversem com os terroristas. Provas escritas. São 3 dias, uma prova com questões e outras provas de sentença civil e penal. A sentença penal é a mais difícil de todas. A maioria dos candidatos que passam na sentença civil reprova na penal. Como é que vocês vão fazer para aprender a fazer a sentença penal? Treinando a fazer a sentença penal. Não adianta pensar: não, primeiro eu vou passar na prova objetiva, depois eu estudo como é que é a sentença penal. Vocês não vão aprender o processo penal a nível de fazer a sentença penal em 2, 3 meses. É uma coisa que demanda mais tempo. Mesmo escrever a sentença penal, só escrever a sentença penal em 5 horas, escrever todas aquelas páginas é uma coisa, tanto que se a gente fosse aplicar a sentença penal para os juízes, certamente eles não conseguiriam fazer. Nem eu não conseguiria fazer, porque estou destreinada a escrever rapidamente 5 horas. São muitas páginas. Além do conteúdo que são preliminares, que vocês têm que ter um domínio da teoria, como é que se rejeita os preliminares, tudo rapidamente. Depois no cursinho a gente ensina também como é que se faz a sentença. Também calcular o tempo, caprichar na letra, que a Erika já falou. Uma coisa que dá para vocês fazerem também é, nesse caderno de caligrafia, fazerem os esquemas. Quem é que gosta de estudar com um esqueminha? Fazer pontinhos com as chaves, uns assuntos assim. Façam isso no caderno de caligrafia, que ao mesmo tempo que vocês estão fazendo os esquemas, já estão treinando a letra bonita. Demonstrar conhecimento na prova escrita. O que é demonstrar conhecimento? É esse que a Erika citou. Ser um diferencial, citar algum autor, às vezes nem é tão difícil, e dá uma boa, assim, aparelho nas provas escritas, por exemplo, na sentença. Não esquecer de nada, pedidos, crimes, réus. Então tem um checklist que a gente passa, que tem que ter se colocar tudo isso. Se vocês fizerem uma sentença pela metade, é impossível passar. Então tem que treinar, tem que ter feito já a sentença em casa e conseguir fazer até o final. E não faltar, esquecer um réu, condenar o réu pelo crime errado, essas coisas assim. Levar a caneta preta com embalagem transparente, várias canetas, né, porque uma pode falhar, uma pode perder. Porque no concurso a gente fica nervoso e tudo acontece. Perde caneta, esquece as cores, né? Levar água, chocolate, já levar os códigos com súmulas grampeadas, quando dá para usar o código. Tem gente que não leva, fica na hora lá estressado, grampeando, e não tem certeza se vai conseguir terminar de grampear tudo até começar a prova. Então não levem esse estresse para a hora da prova. Façam isso em casa e chegam lá essa hora anterior, reservem só para o relaxamento. Aí, prova oral. Roupas adequadas para eventos discretos. Vocês têm que ir vestido de juiz. As mulheres principalmente, com roupa séria, sem decote, sem cores, não ir com um tadinho rosa pink. Não é apropriado para o evento. Então procurem usar uma roupa séria. Os homens a mesma coisa. Procurem experimentar a roupa antes. Os homens têm mania de não experimentar. As mulheres sempre experimentam antes, olha no espelho, vê se ficou bom, se ficou bom. Perguntem para os parentes, para os vizinhos, se acham que aquela roupa está aparentando cara de juiz, né? E os homens que não usam o terno regularmente, tem muitos que esquecem um dia antes, vai ver, não serve, está apertado. Então tem que experimentar antes e ver com certeza. Isso. Teve um candidato que esqueceu de levar meia, ele era de outra cidade, esqueceu de levar meia de juiz, ele, terno, e colocou uma meia de tênis.
aquela meia branca, assim, de usar camisinha. Reprovou, não sei se foi a meia. E isso é o tipo de coisa que acontece quando a gente vai fazer concurso e está nervoso, esquece alguma coisa. Então peçam para a família de vocês ajudarem a separar também o que é necessário, peçam apoio. Dirigir-se à banca respeitosamente, chamando de excelência. Como é que vocês vão treinar chamando de excelência? Treinar já em casa, com outras pessoas, né? Não deixar na hora. Treinar na hora. Não usar gírias ou expressões coloquiais. Na real, se fala muito lá no Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina não se fala tanto. Eu tenho uma amiga que na hora da prova ela falou assim: na real, idade. Na realidade, se vocês estão acostumados a falar com gíria, lá vocês vão falar gíria. Então tem que treinar em casa muito tempo antes, não usar mais essas palavras. Não deixar só para prova oral. Então, acabar com as gírias e esses vícios de linguagem desde hoje. Treinem isso e peçam auxílio para as pessoas que convivem com vocês. Não citar exemplos com os examinadores envolvendo os examinadores. Imagine o senhor furtou um veículo. Não. Vocês não podem colocar o examinador nem como bandido, nem como ladrão. Tirem ele do exemplo. Dei um exemplo com fulano de tal, ameaçou Beltrano de tal, foi julgado. Não use também o cara. Porque o cara, vocês não estão falando com um amigo, vocês estão fazendo uma prova oral. Estão falando de um réu ou de um acusado. Então, se for réu ou acusado, chamem ele pelo nome, réu ou acusado. Ou fulano de tal, fulano de tal. Vocês dão risada, mas tem muita gente que chega lá e fala o cara. Porque a pessoa está acostumada a falar assim. Tá, cuidado com os vícios, ter calma e autoconfiança, flexibilidade. Pensem que se vocês chegarem até lá é porque vocês têm condições de fazer a prova oral. Só não botem tudo a perder no último momento. Para isso vocês têm que ter treinamento prévio. Fazer cursinho de oratória também é uma boa alternativa. Demonstrar conhecimento acerca da jurisprudência, principalmente TRF da 4ª região. Claro, STJ e Supremo, sem dúvida. E da TRF da 4ª, se vocês forem fazer uma prova oral para juiz federal, é fundamental. Imagina se o examinador pergunta: ah, muito boa essa resposta, mas o que o TRF pede que pensa a respeito? Você não vai responder: ah, isso não faço a menor ideia. Que aí não dá. Vocês têm que chegar lá sabendo a jurisprudência do TRF da 4ª. É o mínimo, né? Os informativos da STF, STJ e as súmulas. As súmulas é a coisa mais fácil que tem que estudar, porque é um tantinho assim de folhas, vocês vão saber todas as súmulas. E no último concurso para juiz, por exemplo, 22 alternativas eram de súmulas. Então vejam que quem sabia as súmulas já saiu com uma vantagem enorme de 22 questões, com certeza. Porque quando a gente faz a prova, a gente tem muitas questões que ficam em dúvida, mas a súmula é aquela questão que você tem certeza que acertou. Que não cabe recurso, que não vai dar, o tribunal não vai dizer que a súmula não está correta. Né? Então, sabendo as súmulas. Os informativos. Não adianta antes da prova: ah, agora eu vou ler os informativos de 2011. Não tanto assim. Possível. Você tem que ter lido antes, catalogado, feito anotações na borda ou com post-it, ou quem quer ler no computador, ter sublinhado no computador, fazer sumário. Quer estudar tal assunto? Vou ver em quais informativos foi tratado esse assunto. Lê ali. E aí vocês podem, por exemplo, na véspera de uma prova oral, ler todos os informativos de 2011. Claro, não ler todos, só aquilo que vocês anotaram que era importante. Isso dá para fazer tranquilamente na véspera da prova oral. Não dá para ler todos os informativos se vocês não fizerem esse trabalho anterior. Então, planejamento. Depois, na prova oral, sustentar a tese, que o senhor Erika falou. Ninguém quer um juiz indeciso. Se você fala uma coisa: ah, então é isso. Aí não, mas ah, é verdade, então muda de ideia. Não, vocês têm que defender uma tese. De preferência que seja a jurisprudência da 4ª região. Se vocês não souberem qual é a jurisprudência da 4ª região, peguem uma tese e vão com ela até o final. Claro que não desprezem a tese do examinador, que de repente vocês vão dizer assim: não, essa tese não tem o menor fundamento. O examinador escreveu um livro sobre isso. Aí vocês ficam mal. Ficam mal na foto. Né? Então vocês têm que defender a sua tese sem desprezar a outra, falando que a outra realmente tem vários pontos favoráveis, mas no momento vocês optam por essa outra tese.
sem ofender ninguém. Na prova escrita, a mesma coisa. Não vão escrever, não tem a menor razoabilidade essa teoria e tal. E que o examinador adora essa teoria. Então, cuidado. Principalmente que não queiram ter opiniões próprias. Quando vocês forem juízes, vocês decidem o que quiserem. Mas na hora de fazer a prova oral, é decidir aquilo, vocês pensam aquilo que o TRF da quarta pensa. Tá? Então, se o examinador perguntar, e qual é a sua opinião pessoal? Aí vocês, de preferência, digam que é a mesma do TRF da quarta. Depois vocês mudam de ideia quando estiverem sentados na cadeira. Tá? Quando não souber a resposta, é claro que vão ter várias perguntas que você não sabe a resposta, porque todo aquele edital ninguém chega lá sabendo tudo. Podem ter certeza que todos os candidatos nas provas orais responderam perguntas erradas e não sabiam pergunta. Como é que a pessoa passa sem saber a resposta? Tentar elaborar uma resposta a partir dos princípios, de algum outro conhecimento. Às vezes perguntar para o examinador se ele pode repetir. Excelência, o senhor poderia repetir a pergunta? Enquanto isso, vocês já vão pensando numa resposta. E aí, às vezes o examinador, quando vai repetir a pergunta, ele já dá uma dica na pergunta. Ou então ele muda o jeito de fazer a pergunta, vocês vão se lembrando da resposta. Às vezes o examinador é muito falante, ele mesmo já vai dando a resposta quando ele faz a pergunta. Não simples... outra coisa, essa de repetir a pergunta, vocês não vão dizer na primeira questão, né? Primeiro examinador, primeira pergunta, o examinador vai repetir a pergunta, não, né? Tem que ter um certo momento para responder isso. Também não toda vez fazer essa técnica de para repetir também não dá. Pode usar algumas vezes, né? E não se impressionar se não tiver um resultado positivo com o examinador, porque vocês podem melhorar com os outros. Sempre vai ter aquele que vai ser ruim, que vai cobrar e tudo, não se desespere. Sigam a resposta. Prossigam. E boa sorte. Aí eu coloquei umas frases. Essa frase que eu adoro, sempre coloco no meu material também. E quando eu estudava, eu tinha essa frase, aquela persistência no caminho êxito colado em toda parte. Aí eu colava no comercial do banheiro, eu colava essas frases. Então, quando eu desanimava, eu li essa frase. As duas frases. Então, essa aqui é muito melhor arriscar coisa grandiosa, passando triunfo e glória, mesmo espíritos que nem gozam muito, nem sofrem muito, que vivem numa penumbra cinzenta e não conhecem vitória nem derrota. Então vocês têm que ter coragem de fazer o concurso, coragem para reprovar e prosseguir e continuar, porque um dia vocês chegam lá. E é muito comum, depois que vocês chegam lá, a pessoa que nem conhece a história de vocês diz, mas você é um cara de sorte, né? Aí, juiz federal... A pessoa quase se matou e disse, ser um cara de sorte. Não é sorte, é esforço. Então, é isso aí. Vocês sabem o esforço que vocês tiveram. E as pessoas que, naquele momento que vocês estavam estudando, vamos sair, não posso estudar. Mas que chato, né? Agora você quer estudar. Não é mais aquela pessoa de anos, só pensei em estudar, coisa chata. Mas depois que você passa, esse mesmo fica, mas você é um cara de sorte. Então, não desista. Não se desmotive. A palavra é motivação, entusiasmo para estudar, para seguir em busca do sonho de vocês. Se vocês têm um sonho, só vocês vão realizar, não são os outros. E aqui uma frase de Aristóteles que também é interessante, nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, repetidamente. A excelência não é feita um hábito. Então estudem que vocês vão chegar lá. Aqui aquela frase que eu já falei. Aqui umas dicas do Bernardinho, aquele livro Transformando Suor em Ouro. São ótimos, ele fala de treinamento extremo. Buscar equilíbrio entre cobrança e condições externas. Porque quando vocês estudam para concurso, vocês não vão ter só concurso, existem outras coisas. Tem trabalho, tem marido, tem esposa, tem namorado, tem parentes, né? Morre alguém da família. E vocês têm que, apesar dessas adversidades, vocês têm que prosseguir. Atenção ao sucesso em suas armadilhas. Às vezes a pessoa vai bem e fica convencida, eu nem preciso dar para a segunda prova porque eu fui tão bem na primeira e reprova na segunda. A gente vê isso muito no jogo de futebol, né? Os jogadores estão achando que estão ganhando, chegam lá, péssimo. Então, buscar constantemente a excelência. Um trabalho de preparação meticuloso é o caminho mais curto para a vitória, é verdade. Se vocês tiverem disciplina, cronograma, vocês vão chegar lá mais cedo.
Assumir responsabilidades e tentar extrair lições das derrotas para não repetir os erros. Assumir responsabilidades. Quando vocês reprovam, não coloquem a culpa nos outros. Ah, porque esse examinador não fez uma coisa só para me prejudicar, porque não sei o quê. Ou então, eu não passei, mas é que eu não tenho tempo para estudar porque eu moro longe. Então larguem as culpas. Ninguém tem culpa, só vocês. Se vocês não passaram, é porque vocês não estudaram o suficiente. Ninguém vai ganhar 3 pontos a mais no concurso se mora longe. Não interessa, o concurso é igual para todo mundo. Se tem filhos, se mora longe, se trabalha, se não trabalha, todo mundo vai lá concorrer na mesma condição. Então, se vocês não passaram, é porque vocês têm que melhorar e estudar mais para o próximo. Não quero colocar a culpa nos outros, que é a coisa mais fácil que tem quando tem uma derrota é querer culpar alguém. E a culpa é só de vocês. Ter senso de urgência, né? Realizar cada tarefa como se fosse a mais importante. Ter lista de prioridades. Façam uma lista de prioridades. O que é mais importante para vocês hoje? Namorar, passar no concurso, viajar, se divertir. Façam a lista. E cada vez que vocês estiverem, vocês vão ver que quanto mais vocês se preparam, mais passar no concurso vai indo para o topo da lista. Quando estiverem desanimados, leiam a lista. E vejam se ainda é isso que vocês querem. Perseverar e se superar constantemente, vocês vão ver que cada concurso é uma superação. Cada vez vocês vão ir melhor. Se vocês vão estudando, corrigindo erros, cada vez vocês vão ter um resultado melhor. Isso, não tenho dúvida disso. E corrigir o gabarito é sempre uma alegria, né? Porque, você tem uma, e etc. Mais uma. Então, disciplina e ética são atos que perpetuam os bons resultados. E encarar os desafios como grandes oportunidades. Por exemplo, um concurso que sai em março. Enquanto todo mundo vai para a praia, vocês ficam estudando. Vejam que oportunidade. Pensem sempre assim. Ter oportunidade ao invés de achar que é ruim. Tudo que é ruim vai ser bom para vocês, para aqueles que estão estudando. Por exemplo, saiu uma lei nova. Que ruim, eu acesso a lei nova. Ótimo! Assim vocês vão estudar mais a lei nova e vão passar à frente daqueles que não estavam estudando a lei nova. Que não viram, que não se atualizaram. E aqui o Nuno Cobra também tem o livro Semente da Vitória, que é muito bom, também que ele fala em corpo, mente e alma, que os três têm que estar bem sintonizados, tem que fazer exercício físico, academia, etc. e tal. Cuidar da mente, da espiritualidade e também estudar. E aí ele fala, pense sempre positivo, acredite sempre. Será sempre o que você pensa que é, forte, decidido, vencedor, lutador, otimista. Ou fraco, indeciso, medroso, perdedor, desanimado, pessimista. A vida está em suas mãos, depende apenas de você. Seremos sempre tão poderosos quanto pensamos que podemos ser. E realmente vocês serão. Então, se vocês têm um caso em mente, eu quero passar para o Procurador da República. Imaginem vocês lá no Procurador da República. Vão lá no gabinete do Procurador da República, vejam como é que é o lugar. Se imaginem sentados, sentem lá, se vocês podem. E pensem sempre nessa imagem, no dia que vocês chegam lá. Tem por exemplo, a Érica falou que admirava a professora Helena, que era professora de constitucional e administrativo. Por que ela é professora? Admito, né? Então ela ficou com essa ideia e se concretizou. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Quem botou esse vídeo aqui foi o Pedro, que eu jamais conseguiria uma obra. Eu apenas passei o vídeo para ele que deu a ideia de colocar aqui dele. E aqui é uma foto do tribunal, que eu gosto de mostrar sempre nas aulas, porque como a Erika falou, a maioria dos candidatos não conhece o tribunal, vai conhecer no dia da prova oral. Não tem nada pior do que você conhecer ter que fazer uma prova sem conhecer o ambiente. Então eu trago a foto para vocês conhecerem. Então, isso aqui é a posse do meu concurso, esse aqui é o Dr. Marcelo Michelotti, que é professor da escola também. E aqui eu, com cabelo curto, eu cortei o cabelo, que era mais fácil, não precisava perder tempo no meu cabelo. Então era assim, o cabelo era mais curto, né? Mas aí já tinha crescido e não deu tempo de cortar.
nessa ordem, né? E aí começa examinando esses aqui, depois esse, exatamente na mesma ordem. E o candidato fica sentado aqui, esse negócio assim é redondo, assim, parece uma arena, tudo vermelho, carpete vermelho. E tem uma mesinha assim no meio desse carpete vermelho, no meio do redondo, sentadinho ali. Você fica ali sentadinho, oprimido. É quase como se fosse levado ao trono. Aí você fica ali no meio e os examinadores vão perguntando na hora que você vai responder. E atrás, vendo a outra foto nossa, atrás aqui a plateia, que fica olhando. Mas não se preocupe com a plateia vocês não tem a mínima importância, que quem vai dar nota não é a plateia, são os examinadores. Então, eles só são 5. Então, você só tem que enfrentar aqueles 5. Se você se preparou bastante, vai conseguir. Né? E a plateia, geralmente, o que é a plateia? Quando você vai assistir prova dos outros, você diz, coisa fácil, até eu saberia essa resposta. Mas quando você tá lá, é diferente. Aí não é tão fácil assim. Às vezes uma pergunta é muito simples, você fica nervoso. Né? Então, é bom também assistir prova oral dos outros enquanto vocês não chegaram nessa fase, porque quando chega na prova oral, você não pode assistir a dos outros enquanto não fez. Então, agora que vocês estão estudando, quando tiver prova, se vocês tiverem a oportunidade de ir para Porto Alegre e assistir, é muito interessante. E aqui tem meu e-mail e o Facebook e Twitter da SMAFESC. Por favor, se cadastrem aí, sejam seguidores e acompanhem as notícias. Isso aí também quem fez foi o Pedro, que inventou. Né? Eu queria fazer um agradecimento especial ao Pedro, a Maria Inês e a Gabriela. Estão lutando bastante para que saia essa turma 2012, já foram alunos no ano passado, gostaram tanto que querem fazer de novo. E eles estão lutando bastante para isso, fazendo divulgação e tentando fechar essa turma. Espero que todos vocês se matriculem e não nos abandone.